Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão da UFPR 2018 que, na minha opinião, é uma das mais difíceis que já caiu na primeira fase, a questão 35. Uma certa espécie química A, quando em solução, reage rapidamente com o oxigênio molecular dissolvido, é degradada por ele e a velocidade dessa reação segue a lei da velocidade V, que é a velocidade igual a K, que é a constante cinética ou constante da velocidade, vezes a concentração do reagente, já que é a espécie química A que está reagindo, né, rapidamente. Então, aqui é o reagente. E a parte mais importante é o que não está aparecendo aqui, é que essa reação é uma reação de ordem igual a 1. Por quê? Porque toda vez que aparecer esse tipo de fórmula, né, que é chamada de lei cinética, lei da velocidade, ou lei de Gutenberg-Weiss, o coeficiente, né, ou às vezes nem é o coeficiente, é o dado experimental. Ele define qual é a ordem da reação, que é esse x que aparece no expoente. E o x que está aparecendo aqui é o número 1, então ele não aparece. Então eu teria que sacar isso. Então começa por aqui, primeira ordem. Agora tu vai ter que saber qual é o gráfico que traz a relação da concentração da espécie E, né? Lembrando que a concentração é esse colchete, em solução com o decorrer, né, do tempo. Então, cara, com o decorrer da reação, né, que está botando aqui curso da reação em segundos, né, a tradução disso é tempo, a gente teria que saber algumas formulazinhas que eu acho bastante pesado, né? Então eu vou te mostrar um resumo, caso você nunca tenha visto isso. É o seguinte: se eu tiver uma reta que é concentração versus tempo, essa reta ela vai ser de ordem zero, porque ela vem dessa equação aqui. Claro que após alguns cálculos matemáticos, né, derivada, integral, a gente chega aqui. Eu vou colocar um card aqui em cima para você, se você quiser assistir esse vídeo, e vou deixar também no final desse vídeo, eu deixo lá na end screen, né, na última página lá, uma dica desse vídeo, se tu quiser assistir e aprofundar o conteúdo. Então diz que a concentração do A tá aqui o nosso coeficiente angular, tá? Que é esse cara aqui que é a constante, é igual ao tempo, né? Tenta pensar que isso aqui é uma equação de reta, tá? Tipo y igual a ax mais b. Então a gente tem o x aqui, que é o tempo, a gente tem o coeficiente angular e o coeficiente linear, que é a concentração de A quando ela bater aqui. Então tá aqui a minha concentração inicial do A. Só que, se ela for de primeira ordem, que é o nosso caso, né, que é que a gente está acompanhando ali, a equação não é essa, né? A equação envolve o logaritmo natural. Nesse vídeo, eu estou falando para vocês que eu vou deixar aqui e lá no final explica por que logaritmo natural. Então, é o logaritmo natural da concentração de A, que vai ser uma reta conforme o tempo. Então, tá aqui a equação que representa isso, né? Isso é uma equação de reta, né? Logaritmo natural da concentração de A, ele é menos a constante cinética vezes tempo, mais o logaritmo natural da concentração inicial do A, beleza? A mesma coisa se for de segunda ordem, após vários cálculos, derivada, integral, a gente chega nessa equação aqui, que é o inverso da concentração de A. É por isso que aqui está o nosso Y, né? Repara que se for de ordem zero, primeira ordem ou segunda ordem, muda quem é o nosso Y aqui, nosso eixo das ordenadas aqui, né? Repara também que o coeficiente angular aqui é constante, né? E ela ficou positiva, então por isso que essa curva aqui saiu ao contrário, né, das outras. E aqui também está mostrando o nosso coeficiente linear, que é o inverso. Quer dizer que se quando tocar aqui assim, né, eu vou ter um valor muito baixo, porque é o inverso da concentração inicial, que é alta. Então vai ser o valor mais baixo aqui. Beleza? Bom, agora que eu sei qual é o gráfico de primeira ordem, sei também qual é a equação da primeira ordem, né, para dar essa reta, eu posso tentar transformar isso aqui, gente, no seguinte, tá? Num gráfico que vai determinar a concentração versus o tempo. Só que eu preciso tirar esse logaritmo natural. Então, eu vou fazer a seguinte álgebra, tá? Eu vou pegar esse logaritmo natural da concentração de A e vou fazer menos esse logaritmo natural da concentração inicial de A. E nos logaritmos, né, um logaritmo menos o outro, eu posso escrever como sendo uma divisão. Então, está aqui a minha divisão. E isso é igual a menos kT, que é a constante cinética vezes o tempo.
Agora tem uma parte interessante, né, caso você não saiba, quando eu estou escrevendo logaritmo natural, ele simplesmente é um log normal, que a base é o e, que é o número neperiano, o número de Euler. Então, esse número e, eu vou elevar no expoente ali, tá, que vai ser o menos kt. E essa parte eu continuo deixando igual aqui, né, que é a concentração do A dividido pela concentração inicial do A. E aqui está o nosso menos kt. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar literalmente o logaritmo, né? Eu vou escrever que o e elevado nesse expoente aqui, né, que é o menos kt, ele equivale a concentração do A dividido, né, pela concentração inicial do A. Que inclusive eu posso passar para o outro lado, né? Como isso aqui é uma constante, né? A concentração inicial ela não varia, que nem a concentração, que vai variando conforme o gráfico. Então repare que a concentração que ela vai variando conforme o gráfico e a concentração inicial é uma constante. Então eu posso passar esse cara, né? Que é a concentração inicial para esse lado e tu vai ter a seguinte formulazinha. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a concentração do A ela varia conforme o tempo, mas uma função exponencial. E a função exponencial vai ser essa aqui, combinado? E não as que estão sendo mostradas na questão. Então, agora que eu já sei como varia a concentração numa equação de primeira ordem, né? Repara que não apareceu logaritmo, né? Essa aqui é a ordem zero. Isso aqui não é nada, né? Que nem essa aqui que está errado o gráfico, né? Mas aqui está mais para um produto, porque está aumentando. O reagente tem que estar diminuindo, né? Isso aqui não está diminuindo nem aumentando, então deve ser um catalisador que não é consumido conforme ocorre a reação. E a nossa opção, melhor opção, né, sabendo que a concentração de A ela é uma exponencial que depende desse cara aqui, né? Se estiver multiplicando aqui a concentração inicial. Então, sabendo isso aqui, eu consigo afirmar que a nossa resposta é a letra E, beleza? Bom, então conforme eu prometido aqui, eu vou deixar um vídeo que ele prova desde o início, a matemática mais básica possível, até a mais complicada, para te provar de onde é que vieram esses gráficos e essa equação reduzida da reta, beleza? Cara, espero que tenha ajudado vocês aí, bons estudos, forte abraço, tchau!